E aí, galera do canal TV Foliões, hoje recebendo nosso companheiro, o Wallace Godinho, né? Cantor, compositor, boêmio da noite. E aí, Godinho, tudo bem, meu amigo? Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Wallace Godinho. Tenho vários trabalhos dentro dos Foliões, mas antes de chegar a cantar o bloco tradicional, eu enveredei por bandas, né? Passei pelo Coco Catolé, depois comecei a cantar na Flor de Maracujá, que foi uma das quadrilhas que me deu muita inspiração a compor, né? Cantei na Princesa da Roça e em seguida comecei a ter a primeira experiência de escrever e cantar em bloco tradicional, no qual eu cantei no Bolas de Prata, né? Acho que em 89. E aí já no ano seguinte eu já comecei cantando no Cambalacho, do ritmo. E depois eu fui para os Brasinhas. Fiz um tempo nos Brasinhas, uns 3, 4 anos mais ou menos. Depois eu recebi um convite do mestre Valmir. 95, né? Nosso saudoso mestre Valmir, uma figura fantástica, que tinha um jeito só dele de conversar e de convencer a gente. E recebi um convite muito especial por parte dele, e se eu pudesse participar dos Foliões, para ele seria uma honra, né? Então eu me senti muito agraciado e disse para ele que a honra seria minha, em cantar num bloco de tamanha envergadura, né, com tantos trabalhos importantes. E em seguida a gente fez uma viagem para o Canadá. Viagem essa na qual eles, como sempre, aquela pessoa muito perfeccionista, né? Para embalar todo o material do bloco era todo assim um ritual, era tudo muito perfeito, tinha que ter tudo dentro das medidas corretas. E a gente começou a perceber o tanto quanto ele era emblemático nessa questão de organizar as coisas. O Valmir para mim foi uma figura assim que eu não tenho comparações, que era um cara muito verdadeiro, era uma pessoa que tinha assim um jeito próprio de ser e de falar aquilo que ele pensava, o que ele achava, muito cuidadoso, né? E tinha os Foliões como se fosse o filho próprio dele. É tanto que nessa viagem eu me lembro que nós chegamos lá, era a véspera de São João, lá no Canadá, e aí a gente acendeu uma fogueirinha lá na porta do convento que a gente estava, e ele veio e sentou na roda que a gente estava cantando Bumba Boi, e aí ele se emocionou e ali ele chorou também, cantou com a gente. E depois a gente resolveu procurar um bar lá no Canadá. Aí nessa noite todo mundo pensava que a cerveja era como se fosse aqui no Brasil, era cerveja em garrafa, mas que na verdade não era. Eram as jarras grandes. E eu me lembro que o valor de uma jarra dessa era 13 dólares canadenses na época. E a gente, todo mundo liso. Aí se juntamos um tanto de cada um e fomos com dinheiro para comprar 2 jarras só e vim embora.
Legal. E nós levamos os instrumentos que nós estávamos tocando lá, cantando. Chegamos lá no bar e começamos a tomar a cerveja e tinha uns pessoal lá, mas pouca gente, né? Mas não estava cheio o bar. E ali a gente começou a brincar e cantar e tocar. Aí chegou as meninas que estavam também na viagem e começaram a dançar. Aí em seguida nós começamos a tocar também samba. Rapaz, e aí nesse momento teve um pretinho que se destacou, foi o nosso grande Nilton. Começou a sambar lá, Sempre, né? começou a sambar lá, por lá, uma gringa se invocou com ele. Rapaz, e foi uma confusão pra gente vir embora. E o bar lotou de um jeito que a gente olhava pra cara dos gringos, parecia que tava até saindo sangue aqui das maçãs do rosto de cada um, porque eles não sabiam dançar, mas ficavam naquele movimento, acompanhando as meninas, acompanhando o ritmo que a gente tava tocando. E aí, a partir daí, gente, não faltou mais cerveja. Vinha era de 3, 4 jarras para nossa mesa. E quem bebia, bebia, e quem dançava, dançava. Tem gente que não gosta, né, Godinho? Enfim, pois é. Aí a festa, pra gente vir embora, que era até 10 horas da noite, a gente chegou lá, era tipo 6 e pouca da noite. Ia ser até 10 horas da noite. E na hora da gente vir embora, o pessoal disse, não, eles diziam, não, que tava beautiful. Quer dizer que tava lindo, e vamos ficar. Pai, deu 11 horas, e aí foi que chegou o pessoal lá e avisaram pra gente que a polícia tava vindo e tal, que era pra gente parar, foi que a gente parou. E aí viemos embora. Quando foi no outro dia, o bar já estava procurando aonde é que nós estávamos hospedados para ir de novo, porque o faturamento lá aumentou. Eu sei que a gente ficou muito amigo do pessoal, fizemos amizade bacana com todo mundo, né? E aí teve um momento muito assim, engraçado. As pessoas saíram para fazer compra, não sei o que e tal. Aí compraram um par de algema. Um par de algemas e botaram de Valmir e Aldenora. Galera, isso foi uma confusão, foi tanta molecagem nesse dia. Mas ainda bem que ele era aquele cara que ele participava, ele ria, ele gostava da brincadeira, né? Mas foi um momento assim de muita diversão para nós, assim, apesar de a gente já estar vários dias longe das famílias, né, e a saudade batia em determinados momentos e tal. Mas enfim, foi uma coisa muito marcante, muito bacana. E Godinho, aí tu já entrou aí na parte das viagens, cara, no Canadá, né, essas histórias que vocês contam aí dos brasileiros lá no Canadá, que o Brasil onde chega mesmo faz bagunça. E chegando, a gente sabe aqui que chegando lá em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, também tem história, não tem, Godinho? Sim, lá em Passo Fundo, cara, assim, lá os Foliões, ele não respirou nesse ano, que assim que chegou, não demorou muito tempo, a gente teve que fazer essa viagem para um festival também, lá em Passo Fundo. Também internacional pelo CIOF. Um festival internacional pelo CIOF, no qual estavam participando 32 países. Verdade. Né? 32 países e a gente aqui com os Foliões representando o Maranhão. Essa foi uma das viagens onde a gente se sentiu em casa, onde a gente sentiu o orgulho de ser maranhense, de ser brasileiro, né? E mostrar assim toda a nossa arte para tanta gente de várias partes do mundo. Quando os Foliões chegou lá em Passo Fundo, eu me lembro que a gente ficou hospedado também em um convento, né? E no mesmo dia que a gente chegou e tal, começamos a se ambientar. Logo em seguida tinha um pessoal do México que fizeram maior confusão, bagunçaram, quebraram tudo lá, rasgaram e tocaram fogo na bandeira deles lá. Eu não sei o que aconteceu, que eles estavam insatisfeitos e era uma confusão deles lá. A gente já ficou aqui de longe só assistindo porque
tínhamos nada a ver. E nós, dentro do convento, eram os queridinhos da madre superiora, do pessoal lá. Os foliões era tratado mesmo como, sabe, a joia rara. Até porque Valmir era muito cuidadoso, Valmir era aquele cara que atencioso, conversava, perguntava tudo dentro do seu tempo, do seu horário, né? Então a gente tinha toda uma orientação por parte dele, o que a gente deveria fazer, o que não deveria fazer. Então, assim, me lembro de que a gente fez várias apresentações em vários locais, onde a gente era assediado por pessoas tanto de outros países como da própria cidade, né? Devido à indumentária que era muito linda, a indumentária dos foliões chamava a atenção mesmo, diante de tantos grupos que estavam, que a gente via assim, faziam-se as filas de cada país, ficava separado o representante do país tal, e a gente sempre se destacava, né, com a beleza da nossa indumentária. E também, Godinho, da batucada, né, que nunca tinha sido mostrada nos festivais, né? A batucada era algo muito envolvente, que eles não conheciam lá, né, e isso também mexia muito com eles. E eu me lembro também, Cláudio, que nessa viagem, já no final do espetáculo, do festival, que era realmente assim, um festival que cada ano eles marcavam um determinado local para ser a final. E nesse ano a final foi num circo, onde tinha uma média de umas 6.500 pessoas, me lembro. E aí, Valmir, muito preocupado para a gente fazer essa apresentação, que tinha que ser uma apresentação de gala, e que era só uma música para ser cantada. E aí, queria que a gente fizesse um ensaio e tal. Aí eu disse para Júlio, Júlio, vamos fazer um ensaio, mas só nós dois, não vai dar pra gente fazer um ensaio com a batucada, porque essa é uma música que a gente pegou, que eu peguei, ouvindo Barrica, e essa música é de Zé Pereira Godão, em resposta a uma música de Macarrão, que Macarrão tinha feito, Sabiá já mostrou seu canto, e Godão escreveu, encontrando Macarrão sentado ali na Madre Deus, na capela de São Pedro, chorando por causa de uma namorada, né? E aí Godão viu e disse assim: o teu coração não suportou e não resistiu à dor de viver assim tão só. Aí eu coloquei só uma frase que dizia assim: e no festival de Passo Fundo soluçou dentro do peito todo amor. As bandeiras tremulavam, dando adeus à madrugada que se entrega à luz do sol. E a menina dos teus olhos, infeliz, ainda chora nos clarins de Axixá. Gente, quando eu cantei essa música, você sabe o que é você olhar o circo inteiro chorando, todas as pessoas chorando, mas chorando copiosamente. Inclusive a presidente do CIOF, com toda a comitiva do CIOF que estava na nossa frente, né? Ela chorava copiosamente. E aí, quando eu terminei de fazer isso, eu cantei: me leva, amor, me leva, que a saudade já bateu em minha porta. Não chore, ô flor, eu já cantei pra você. Qualquer dia se lembra de mim, vai sentir vontade de me ver, porque sou teu amante, tua doce paixão, eu sou teu eterno folião. Aí pronto, aí foi que desabou. Tanto eles choraram, como as pessoas que estavam tocando com a gente. Enfim, aí
fomos saindo devagarzinho dentro do circo e aí as pessoas assediando, querendo autógrafo, querendo abraçar e perguntando que coisa linda, que música belíssima. E isso para Valmir, ele achava que nada ia dar certo, porque ele era aquele cara muito perfeito, gostava de tudo assim, como era para ser feito no ensaio, era para ser feito na apresentação, e nós não mostramos isso para ele. Então ele estava muito inquieto, né? Não estava, mas depois que ele viu a apresentação, ele mesmo veio me abraçar, me deu um abraço, me agradeceu ao Júlio Cunha, né? E foi assim um momento ímpar na história dos Foliões, né? Foi esse momento que a gente viveu no festival lá de Passo Fundo. E Godinho, realmente foi uma emoção muito grande no final, né, do festival, mas também eu lembro que a gente teve uma coisa muito simples, né, que a gente chegou lá em Passo Fundo e o pai do nosso amigo Sérgio faleceu aqui, né? Foi muito triste, todo mundo teve que passar por isso, né? Nós tínhamos que passar por isso, eu e você e toda a comitiva dos Foliões, mas também teve um momento muito emocionante, que por ser emocionante, isso sim foi ensaiado, foi aquela missa na igreja, onde você cantou aquela canção, onde também todo mundo dos Foliões chorou, os outros grupos que estavam na missa, a nos assistir, né, choraram. Eu não tive condição de entrar para assistir só por emoção de realmente não conseguir, né? Era muita emoção, você cantando e tal. Conta pra gente, Rodrigo, como é que foi essa missa lá em Passo Fundo? A gente teve um momento assim, na qual era só alegria, era só todo mundo vivendo aquele momento no qual o bloco sobressaiu, né, se sobressaiu diante de tantos outros grupos. E aí do nada o seu Valmir recebeu a notícia de que o pai do nosso amigo Sérgio tinha falecido. E foi um momento assim de muita comoção, um momento de muito assim, porque todo mundo queria se solidarizar com o Sérgio, né? E ele ficou naquele momento de uma forma inconsolável, onde a gente também sentiu, né? Tivemos o mesmo sentimento, né? Por já estarmos bastante dias longe de casa, longe da família, e aí aquilo também tudo mexeu com a gente. Foi então que o seu Valmir pediu que a gente que tivesse uma missa, né? E nessa missa as pessoas, os grupos que estavam no convento também foram convidados. E nessa missa, logo no meio da missa, me chamaram para cantar essa canção. E eu fui cantar. E ela, mais uma vez, emocionou todas as pessoas que estavam dentro da igreja, inclusive o padre, né? As freiras ficaram inconsoláveis, chorando mesmo de emoção, porque é uma coisa que realmente toca muito no fundo do coração de cada um de nós. Com certeza. E assim, os Foliões veio embora, mas deixou assim um legado de uma importância tamanha naquela cidade, que eu acho que até hoje os Foliões é lembrado como um dos maiores não bloco, mas representantes da nossa cultura, né, e do nosso estado lá no Rio Grande do Sul. E aí, Godinho, belíssimas composições em vários blocos, né? E também não poderia ser diferente nos Foliões. Como é que foi fazer essas canções para o bloco das Nossos Foliões? Rapaz, os Foliões foi um dos blocos assim agraciado, né? Assim que eu cheguei nos Foliões, eu escrevi logo Plenas Folias, e logo em seguida eu escrevi uma música que tornou-se o hino do bloco, que é a despedida,
Me Leva Amor, que ela, até outros blocos cantam, né? Que é uma coisa assim que a gente sabe que tem aquela rivalidade de ninguém cantar a música de ninguém, mas eu já vi várias vezes outros blocos cantando Me leva, amor, me leva, né? Que a saudade já bateu em minha porta. Não chore, ó flor, que eu já cantei pra você. Qualquer dia se lembra de mim, vai sentir vontade de me ver, porque sou teu amante, tua doce paixão. Eu sou teu eterno folião, porque sou teu amante, tua doce paixão. Eu sou teu eterno folião. Me leva, amor, me leva que é nesse batuque que eu vou. Enfim, essa canção se tornou assim eternizada, né? Porque já tem, acho que já tem mais de 20 anos nessa canção, e que ela vem cada dia se renovando, né? Sendo cantada todos os anos nas apresentações do bloco, né? Depois eu escrevi uma canção também muito bonita, que eu pessoalmente gosto muito, né? Em Jubileu de Pérolas, né? Que fala nananá, 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 nananá. Navegando em sorrisos, magia e emoção, revelando o cavaleiro, brilhando na escuridão, brota feito pérolas dentro do mar. Essa canção, cara, é uma canção que mexe muito comigo, eu gosto muito porque a gente viveu um momento assim, muito intimista dentro do bloco. As famílias eram tudo muito irmãos, muito amigos, né? E assim, o bloco tinha, quando ia pra rua, era uma coisa assim, parecia uma escola de samba, era muita gente, né? E cada vez as pessoas vinham, né, querendo brincar no bloco, né? E aí, em seguida, eu fiz também... Ô Dinho, mas só voltando, esse samba aí marcou os 30 anos dos Foliões, né? Isso. Foi uma data assim, que para nós que vivemos esse ano dos Foliões, que marcaram os 30 anos, era algo assim que, quando a música chegou, todo mundo disse, é isso que a gente quer, é essa aí. Porque a gente tinha todo um cuidado de, quando a gente fazia as composições, a gente mostrava, cantava, e existiam assim uma série de pessoas que ouviam para dar suas opiniões e tal. Como sempre foi aqui nos Foliões, essa parte ela sempre foi muito democrática, né? As pessoas darem sua opinião, gostar, dizer o que acha, e isso dentro dos Foliões é uma marca, né? E essa canção, ela para mim é uma das coisas que mexe muito comigo. E depois a gente fez a história do Xadrez, que também foi uma outra música linda, na qual eu assisti a apresentação dos Foliões na passagem, na avenida. Cara, eu fiquei tão emocionado, assim, que parecia que o coração queria sacar, vendo o Jota cantando com Coracinha. Cara, os caras conseguiram fazer um trabalho tão, né, uníssono, que ficou uma coisa assim muito bonita na passarela. E eu quero parabenizar esses dois caras aqui, porque realmente fizeram um trabalho belíssimo. Godinho, aí tu fez um samba que é onde realmente foi, não chegou a ir para a avenida, mas marcou muito, né, que em 2010 a gente teve essa perca, né, do nosso amado mestre Valmir, e você, juntamente com o Renato, se eu não me engano, né, fez essa composição belíssima para os Foliões. Como é que é, Godinho? Rapaz, assim, essa música,
ela dividiu opiniões no momento em que era para se escolher, porque alguns queriam, outros não queriam, enfim. Ela não foi para a passarela, mas ficou dentro dos nossos arquivos, né? E, por sinal, eu cantei ela na minha live e as pessoas que ouviram se emocionaram. Eu me lembro que eu recebi um chat da Norma, né, que é a irmã do nosso amigo Nilton, ela chorando, dizendo que coisa linda que ela tinha visto, né, a história que a gente tinha feito, que falava vou subindo a ladeira da saudade, não quero revolta sobre a mesa, hoje eu quero só falar de amor, meu batuque é mais forte que a tristeza. Essa é uma coisa assim que, cara, marcou mesmo muita gente. E os Foliões têm, assim, foi agraciado com belíssimas canções que a gente fez pro bloco, e eu me sinto elogiado por contribuir e ter feito a minha parte dentro da história dos Foliões. Godinho, e, cara, hoje estamos em 2020, né? A pergunta para ti é a seguinte: você achou que o carnaval mudou muito? Para antigamente, década de 80, 90, o carnaval dessa época era melhor, o de hoje é melhor, porque você é cantor, né? E naquela época não se usava esse instrumento de cantar em carro de som, em som. Como é que é, Godinho? É melhor? É pior? Antigamente dá saudade? Rapaz, a década de 90, eu acho que foi uma década assim de ouro para os blocos tradicionais, né? Porque de 80 para trás, eu não acompanhei muito essa questão de cantar no vozeirão, né? Acompanhar os blocos que saíam pela parte da manhã e só voltavam à noite, né? Onde aconteciam os assaltos, que os assaltos eram nada mais, nada menos do que um encontro na casa de fulano de tal, que não estava esperando, e lá no momento ele criava motivos para fazer uma farofa, fazer um kisuke na época, comprar uns pão torrado, bolachinha, batida de maracujá, enfim, essas coisas eu não acompanhei, até porque assim, na minha época eu já vim pegar quando a gente começou a cantar com palco, com som, com cordas, né? Mas o carnaval mudou demais, mudou muito, né? A gente teve gestões que olhavam de uma forma dando mais importância à nossa cultura. E hoje, infelizmente, nós temos uns gestores que só pensam em si próprios, não pensam na cultura do Estado, não pensam, né, no que eles vão deixar como herança para os nossos netos, para os nossos filhos, né? Que é triste de uma cidade, de um país que não tem história. Mas, felizmente, a nossa cidade, ela é um berço de cultura, onde brota a poesia em todos os cantos dela, em todos os becos, em todas as vielas, né, em todas as fontes, em todos os azulejos, em todas as pedrarias. E São Luís é a única cidade que tem 2 patrimônios imateriais no mundo e não tem a importância que ela merece. Vai fazer agora 408 anos, né, daqui a uns 3 ou 4 dias, né, mas a gente vê a nossa cultura largada, né? Você, com tantos mestres, né, com tantas figuras, que nós temos uma cadeia produtiva de cultura nessa cidade, que é algo assim mágico, né? Nós temos bordadeira, nós temos costureiras, nós temos dançarinos, cantores, músicos, compositores, enfim, né? E todo esse povo são dependentes
né, da própria cultura, da nossa história, né? E todo mundo quer mostrar o que sabe fazer de melhor, mas infelizmente a gente não está tendo assim um gestor por parte do poder público que tenha a capacidade de mostrar que São Luís ela merece estar num lugar melhor, né? De destaque com todo o seu patrimônio cultural que nós temos. Codinho, demais convidados passaram aqui pelo canal e também demonstraram-se preocupados com a questão da Covid, que é uma coisa mundial que veio aí, né? Nova para todo mundo. E a gente tem que também perguntar para ti, o que tu acha em si, o carnaval ano que vem, falando especificamente do carnaval. Você acha que tem condição de ter, realmente tem que deixar para um outro momento? Qual é a opinião de Wallace Godinho? Olha, Cláudio, para nós, assim, artistas, é muito triste a gente ver o que essa pandemia nos causou. Não só aqui no Maranhão, no Brasil, mas no mundo inteiro, né? É algo assim que assustou o mundo e está assustando ainda, né? Porque tem países que agora que está começando, né? Tem países que já teve a pandemia, mas que ainda continua crescendo em determinados países. Então a gente não sabe, nós estamos alheios nessa questão, nós não sabemos quando isso vai parar. A gente está entregue nas mãos de Deus. E eu acho que assim, essa pandemia veio para dizer e mostrar para todo mundo que todos nós somos iguais. Não existe diferença. Porque ninguém veio para cá com um saco cheio de riqueza, todo mundo veio nu, pelado e sem nada. E vai voltar sem nada. Mas infelizmente, o orgulho de pessoas sem escrúpulos, né, ainda não conseguiram com que essa ficha caísse, né? Então, eu acho que nós não teremos carnaval, na minha opinião. Eu acho que nós não teremos carnaval. Até porque assim, o termômetro do carnaval no Brasil, para mim, é o Rio de Janeiro e a Bahia. Todos dois já jogaram a toalha. Então, imagina nós, né, que fazemos um carnaval aqui de 15 dias, né, porque o poder público só pode, às vezes, vai repassar o recurso com um dia depois de dar tudo pronto, do carnaval estar pronto. Eles ainda não conseguiram fazer o repasse para negociar, organizar. Aí sai todo mundo empenhando casa, empenhando carro, comprando fiado para tudo quanto é lado, no cartão e tal, dependendo do poder público para pagar suas contas, para poder ter o prazer de mostrar a sua escola, o seu bloco, a sua tribo de índio, o seu tambor de crioula. Enfim, cara, é uma coisa muito triste. É muito triste. E a gente, como artista, está vivendo esse pesadelo aqui em nossa cidade. Godinho, 3 perguntas papo. Um amigo dos Foliões, se tem? Eu tenho vários. Isso. Tenho vários assim que... Em especial? Elias, Nilton, Afonso. Pessoas que a gente se identificou, a gente teve momentos que a gente chorou todo mundo junto, tamanhos homens barbados, mas choramos juntos, confidenciamos coisas familiares e assim, foram pessoas assim muito importantes na minha vida dentro dos Foliões. Uma composição? Uma composição. A música que tu mais gosta do compor dos Foliões? Rapaz, eu gosto de Me Leva Amor. Muito bonito. E Godinho, uma mensagem à família Foliões, galera do canal aí. Galera, os Foliões, ele está no sangue e no coração de todos vocês, de todos nós. Quem passou aqui, quem viveu os Foliões, jamais vai esquecer. Então, tratem com todo carinho, porque os Foliões
é os Foliões. Um beijo no coração de todos vocês. Ô Dinho, só para encerrar, a gente quer te agradecer, dizer para ti que você é uma pessoa muito especial para a Família Foliões e também especial para a cultura popular brasileira. Você é uma pessoa que mexe com o sentimento do ser humano nas suas composições que você faz, tanto para os blocos, para a cultura em geral. Então, em nome de toda a diretoria dos Foliões, quero te agradecer, né, por contribuir com a gente e desejar um beijo no teu coração e com certeza até breve voltará aqui na live dos Foliões. Eu que agradeço a toda essa família maravilhosa, agradeço a todo mundo. Eu até fiz até um pedido, né, que eu queria que o Pretinho Saliente Careca, que eu gosto muito, né, ele vai me odiar. Ele quer que eu chame ele só de meu amor. Mas te adoro, moleque, você sabe que você mora no meu coração, você, Afonso, Elias, são pessoas assim especiais demais para mim dentro do bloco. Agradeço a você, Cláudio, e a toda essa diretoria maravilhosa que o bloco tem, né, e que vem lutando como bravos guerreiros para que não deixe cair essa peteca, não deixe cair a existência dos Foliões, porque ainda é o bloco que mexe com o coração de muitas e muitas famílias, né? E de crianças e de pessoas que são apaixonadas pelo bloco, tá? Beijo, gente. Beijo no coração de todos.